Hoje é o penúltimo dia do BBB 24 e não está acontecendo absolutamente nada dentro da casa. Tá todo mundo dormindo. Rolou ali um plantão, né? 2h30 da tarde, 3 horas. Tadeu entrou ali, fez um plantão ao vivo na Globo para pedir votos, para eles falarem o porquê que eles tinham que ficar na casa, porquê que eles tinham que, aliás, vencer o programa e tal. Foi só isso aí de interessante que rolou. Teve uma briguinha também entre o Davi e a Isabelle. Uma coisinha assim sobre uma discordância, né? O Davi disse que a Isabelle, quando foi conveniente para ela jogou em grupo. E a Isabelle disse que quando ela jogou em grupo, ela fez isso apenas porque ela quis, que ela não combinou absolutamente nada com ninguém. É interessante a gente ver como a Isabelle às vezes tem essas visões aí, e como às vezes ela também tenta dar uma justificativa para o jogo parado que foi o dela, né? Mas vamos combinar, não foi só o dela. O Matheus também teve um jogo parado. O Matheus aí também pode ser incluído como uma das plantas que o programa teve. Mas, enfim, não foi uma grande planta porque, afinal, ele também teve a relevância dele. Ele ganhou provas, mostrou aí o caráter dele, mostrou que ele é uma boa pessoa, que ele fazia questão de estar do lado dos amigos dele. Então, não foi de todo ruim, tá? Mas também tem outras coisinhas pra gente comentar aqui fora, o que aconteceu aí relacionado ao BBB. Tem uma notícia também, que essa é fresquinha, não tem como a gente não deixar de falar dela. A Globo estava há dias esperando mandar ali a confirmação da Vanessa Camargo e da Vanessa Lopes na final do BBB. Só que até agora isso não tinha acontecido, elas não tinham respondido ainda nenhum dos sinais da Globo, nenhuma das comunicações da Globo, mas hoje à tarde elas responderam e confirmaram que estarão lá na Globo. A conversa, a informação toda veio lá do Notícias da TV, inclusive vamos mostrar para vocês nesse momento como é que foi isso. Vanessa Camargo e Vanessa Lopes estão na final do BBB e vão participar ali da plateia que vai ficar lá no gramado da casa. Vanessa Camargo e Vanessa Lopes estarão na final do BBB 24 nesta terça-feira, dia 16, na Globo. A participação delas, porém, vai contra uma regra própria da emissora que nas temporadas anteriores já vetou jogadores expulsos ou desistentes do reality. Elas se unirão aos 21 confinados que passaram pelo programa. A líder de audiência confirmou a presença do elenco completo em comunicado enviado à imprensa na tarde desta segunda-feira. Vanessa teria criado um impasse com a emissora e quase declinando do convite do BBB 24, porque a cantora estava chateada pelo tratamento dado a ela após a sua expulsão e se queixou também da edição de sua entrevista no Fantástico. Normalmente, a Globo não costuma chamar quem foi desistente ou quem foi expulso para participar desses momentos finais do BBB. Ano passado, por exemplo, eles não chamaram o Sapato e o Guimê para participarem da final, e muito menos o Bruno Gaga, porque afinal o Bruno Gaga foi um dos desistentes dali do BBB. Então não entrou, os três não tiveram lá. Estiveram na final apenas todos os que participaram do programa e só. Mas a exceção aí, porque o BBB 24 teve toda essa repercussão nas redes sociais, teve toda essa repercussão aí na audiência também. Eu só digo para vocês que vai ser interessante a gente ver amanhã a Vanessa Camargo assistindo ao Davi se tornando o campeão do BBB 24. Olha, vai ser interessante da gente ver essa cena aí. Tá tão confirmadíssimo aí pela própria Globo que a Vanessa estará lá. E obviamente que o BBB 24, nesses últimos e derradeiros momentos, a coisa realmente já tá meio arrastada por lá. Não tem nada para se mostrar.
As conversas deixaram de ser sobre jogo e viraram conversas sobre planos para o futuro. Tudo que eles estão planejando para o futuro deles e tal. Eles conversam sobre o que eles vão fazer com o valor do prêmio, sobre o que eles vão comprar, sobre como eles vão ajudar a família deles e tal. Isso aí, inclusive, a gente já vai acompanhar no pós deles. Para o programa hoje que a gente está fazendo aqui, neste momento, a conversa deles sobre esses planos do futuro não interessa muito, né? Isso aí a gente vai ver lá na frente. Mas aí não tem como a gente não destacar o que aconteceu com a Alane. Ontem à noite, muita gente ficou preocupada pela forma como ela foi eliminada do BBB, a forma como ela deixou a casa ontem e a forma como ela se referiu à mãe dela. Do jeito que ela falou sobre a mãe dela ao longo de toda essa temporada, ficou parecendo que a mãe dela é uma megera, uma pessoa completamente ali exigente com ela. Mas o recado que ela mandou pra Alane lá no bate-papo com o eliminado mostrou o oposto. Mostrou que a mãe dela é um amor de pessoa. É uma pessoa extremamente delicada, inclusive. Então não condiz com a imagem que ela mesma colocou da mãe dela no programa. E aí, quando a gente vai avaliar a Alane, a relação dela com a mãe, eu vejo aí que a mãe tem uma relação de superproteção, que é algo bastante comum em mães que criam filhos sozinhas, mães que têm que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Só que a reação da Alane com a eliminação dela ali, a forma como ela se culpou pelo fracasso que ela teve, ela vai precisar, assim, de muita terapia para entender a diferença entre as expectativas dela, os sonhos dela, as expectativas da mãe dela, os sonhos da mãe dela, o que a mãe dela projeta nela. Só que isso aí eu vou deixar para os psicólogos resolverem, tá? Para os psicólogos explicarem. Não vou eu dar um diagnóstico sobre algo que eu nem tô preparado para fazer. Lá na Ana Maria Braga, a Alane inclusive voltou a falar sobre esse momento. Ela disse, inclusive, que ela naquele momento ali, ela não pensou de fato nas coisas, ela não pensou no que estava acontecendo. Lá, ela reviu essa cena toda. A Ana Maria Braga perguntou ali o porquê que ela reagiu daquele jeito. E aí a Alane falou que ela naquele momento ficou completamente sem chão, porque ela passou ali 98 dias e criou aquela coisa de que o programa, que ela estava com essa expectativa de ir para a final do programa, que ela estava com essa vontade toda, e no final isso acabou não se concretizando. E que a única pessoa que ela pensava ali era a mãe dela, que a mãe dela estava com orgulho, a mãe dela não estava com orgulho dela. Ela só pensou nessas coisas. Tanto que ela falou ali na Ana Maria Braga que ela não consegue mais ver essas imagens dela ali, que ela não consegue assistir a tudo que aconteceu, a reação que ela teve. Foi uma reação muito triste naquele momento. Eu falei pra vocês na live aqui do canal. Eu imaginei que a Alane não precisava ter reagido dessa maneira. Ela até depois ela falou pra Ana Maria Braga que tava tudo bem, porque ela entendeu que ser eliminado não é o fim do mundo. Mas lá dentro do que ela estava vivendo ali, na cabeça dela era um fim de mundo total. Que o mundo dela tinha acabado, que o mundo dela tinha caído, que tudo que ela viveu ali no BBB não tinha servido de nada. E que o Tadeu teve esse papel importante ali de botar ela de volta na realidade. Ontem eu quase nem destaquei o papel do Tadeu nesse momento, porque o Tadeu, quando ele vai lá, recebe e aí diz pra ela, nunca mais fale essas coisas sobre você, ele faz isso com uma voz assim, não uma voz do apresentador. Ele tá falando com uma voz de pai. Não faça isso, não fale isso. Eu sei o que eu tô falando pra você. Ele fez isso como uma voz de pai dizendo, não se culpe pelo seu fracasso, não se culpe porque você não conseguiu atingir esse objetivo. Você tem outros sonhos, outras coisas para conquistar. O Tadeu, ele foi muito importante nesse momento ali. E hoje na Ana Maria Braga ela falou isso. A Ana Maria Braga, inclusive, falou que a forma que o Tadeu tratou ela naquele momento, ele representou
pais e mães do Brasil inteiro que sentiram a dor dela naquele momento, que sentiram a forma como ela acabou levando essa situação. Então, foi isso que aconteceu. A Alane admitiu muitas coisas ali que ela estava sentindo naquele momento e basicamente era aquilo que a gente falou para vocês. Ela pensou mais na mãe dela do que nela, ela pensou mais no que a mãe estava pensando dela do que ela própria estava pensando sobre ela, e que ela só conseguiu racionalizar melhor quando ela participou do bate-papo ali, que ela viu o recado da mãe dela, que a mãe dela estava orgulhosa dela, que ela representou o Pará, representou Belém, representou o Brasil todo. Então foi só aí que ela conseguiu entender que não era o fim do mundo, que o mundo dela não tinha acabado só porque ela tinha sido eliminada do BBB. E ela inclusive foi eliminada bem, né? Quem imaginava? Ela teve 51,11%. Ela teve a menor rejeição de toda essa temporada, porque normalmente as rejeições dessa temporada ficaram na média de 80%. A maior rejeição foi da Lady, que, se eu não me engano, foi 88%, 89%. Depois foi a Raquel, com 87%. E aí as rejeições ficaram nessa casa dos 80%. E um ou outro que ficou ali na casa dos 60%, na casa dos 50%. E ela falou que a rejeição dela foi uma das menores. Ela entendeu então que o que tinha que acontecer era aquilo mesmo que ela viu passando ali. O público realmente se dividiu e preferiram a Isabelle do que ela, e que ela estava torcendo pela Isabelle também. Ela torcia para que a Isabelle vencesse o programa. E por falar nisso, nas redes sociais, tá a maior bafafá nesse momento. Nas redes sociais tem várias torcidas aí, especialmente a torcida da Fernanda. Eu acho que é a da Fernanda que tá com mais força. A da Fernanda, inclusive, foi uma das torcidas que teve força ao longo dessa temporada, né? E aí a torcida da Fernanda tá puxando União Campeã, eu acho que era essa hashtag que eles estavam usando, para Isabelle vencer o programa. Eles estão engajados em tentar fazer a Isabelle vencer o programa. Não acho que isso vá acontecer. Tem também uma outra parte da torcida das fadas que quer fazer do Matheus o campeão do BBB. Só que aí a gente tem que considerar uma coisa. O Davi tem uma torcida própria dele, uma torcida que ele pode enfrentar os outros dois sozinho, porque ele não vai precisar de todo esse apoio, ele não vai precisar das outras torcidas para ajudá-lo a vencer. Agora os outros sim vão precisar. A Isabelle vai precisar desse engajamento das outras torcidas, o Matheus vai precisar desse engajamento de outras torcidas, e isso pode se refletir lá no resultado final, na ordem em que cada um vai ter. Muitos estão apostando que o segundo lugar vai ficar com o Matheus, e outros estão apostando que o segundo lugar vai ficar com a Isabelle. Dependendo de como é que está sendo esse engajamento todo, é bem provável que o segundo lugar acabe ficando mesmo com a Isabelle e o Matheus ficando no terceiro lugar. Coisas que a gente vai descobrir amanhã, mas já tem que falar para vocês porque tá o maior bafafá nas redes sociais sobre isso. Enfim, foi só isso aí basicamente o que a gente tem para falar sobre o que aconteceu de ontem para hoje externamente. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que estão as enquetes, tá bom? Aí vocês vão ver, vocês vão avaliar por vocês mesmos. Então, depois ali da eliminação da Alane, da consagração aí dos 3 finalistas, eles foram comemorar com champanhe, receberam ali um livrinho onde estava uma frase impactante deles. Eles brindaram a felicidade de serem os finalistas do BBB 24. Eles estavam realmente muito felizes com este momento aí. Eu achei que o momento poderia ter sido, inclusive, eles poderiam ter dado um livrinho muito maior, muito cheio de informações. Porque o livrinho que eles receberam ali foi o livrinho que só tinha uma frase impactante deles colada lá. Não tinha a trajetória deles. Teria sido interessante que no ano passado, quando a Aline,
a Amanda e a Bruna foram para a final, eles mandaram um passaporte. Aí o passaporte que eles mandaram tinha toda a trajetória delas dentro do BBB, tudo que elas fizeram ali. No caso do Davi, no caso do Matheus e da Isabelle, eles só receberam essas frasezinhas aí. E aí eles lembraram que há um ano atrás, acho que foi o Matheus que falou isso, eles estavam em casa fazendo as inscrições pro BBB, eles estavam em casa ali, buscando, tirando foto, essas coisas, e agora eles estavam lá e eram finalistas. E aí a Isabelle falou que ela realmente sonhava, que ela estava na final, que depois ela passou a mentalizar que isso ia acontecer, e aí aconteceu de fato, ela chegou na final ali. E aí o Matheus falou que a casa do BBB trouxe muita felicidade para ele também, que a casa do BBB é uma casa que ele não vai esquecer nunca, que é uma casa onde ele viveu vários momentos. Aí depois, tanto o Matheus quanto a Isabelle falaram sobre a amizade deles com o Davi. O Matheus falou que o Davi é muito chato, mas que ele é um amigo que ele conheceu no BBB, que não soltou a mão dele, que é um amigo que é um baita cozinheiro, que é um irmão menor para ele, um irmão mais novo. E aí eles fizeram ali várias encenações. A Isabelle estava muito feliz, pulando na cama. O Davi ensaiando como é que vai ser a entrada dele no momento final ali. Todos eles ali felizes com o que eles vão ver na terça-feira à noite. E aí o Matheus ensaiou como é que ele vai cumprimentar o Tadeu. Depois o Davi ensaiou como é que ele vai cumprimentar o público ali fora quando ele sair. Mal sabe ele que não vai ter, né? Mas enfim, eles ensaiaram ali como é que eles vão falar com o Tadeu nesse último momento. E aí depois disso tudo, dessa felicidade toda, a Isabelle foi lá, ela conversou com a bonequinha dela ali na tela, deu um beijinho na tela. E aí falou que a bonequinha dela é guerreira, que é uma mulher forte, que ela é herdeira das Amazonas, que ela é muito aguerrida, que ela não tem medo das coisas, que ela vai lá e tal. E aí eles chamaram todos eles para uma atividade aí desse patrocinador. Nesse evento aí do patrocinador, eles reviram as trajetórias deles em 2 vídeos. Eles não mostraram uma trajetória completa, tá? Eles mostraram apenas ali alguns momentos. Essa trajetória completa eles vão ver hoje à noite, se eu não me engano. Essas pequenas trajetórias aí, eles mostraram 2 vídeos, um chamado de diversão e o outro chamado de emoção. E aí, no vídeo de emoção, eles ficaram ali chorosos, emocionados com o que eles estavam vendo ali. Aí, um vídeo de diversão, foram os momentos ali de maior diversão que eles tiveram dentro da casa. Foi um momento único ali para que eles viveram, um pouco mais de 1 hora essa ação aí. Aí depois eles voltaram para casa, foram dormir, estavam até bem satisfeitos disso ter acontecido. Aí o Davi aproveitou e confessou para eles ali que ele realmente pensou em desistir do BBB. Até porque não tinha mais como ele fugir disso, porque foi exibido um vídeo para eles antes. Então, quando esse vídeo passou ali, que era um vídeo dele quase apertando o botão, e aí ele indo lá pro confessionário, a Isabelle ficando com ele aqui do lado de fora e tal. Então ele teve que confessar que isso realmente aconteceu e que ninguém na casa soube disso. Aí o Matheus até quis saber quando foi que isso aconteceu, porque ele realmente não lembrava. E aí o Davi disse que foi num dia em que eles ali dentro da casa tiveram uma discussão muito forte no dia anterior. A discussão, de fato, não tinha acontecido com o Davi diretamente, mas tinha, sim, lá uma coisa com a Vanessa. Foi algo que a Vanessa tinha feito na noite anterior e tal, que ele estava realmente se sentindo muito, muito mal com o que estava acontecendo. Se eu não me engano, eu posso estar um pouquinho enganado, mas
Se eu não me engano, isso aconteceu depois daquele dia que ele tinha levado a munhequeira, mas não foi só isso. Ele passou mal ali, todo mundo pensou que ele estava com dengue, todo mundo naquele momento tratou ele bastante mal, inclusive a Vanessa. E depois daquele dia que ele acordou de manhã cedo, que ele pensou em desistir, aí ele chamou a Isabelle foi lá, ficou com ele e disse para ele não desistir. Ele contou isso tudo pro Matheus. Então o Matheus agora tá ciente que o Matheus também foi bastante importante para evitar dele desistir. Ah, por que o Matheus foi importante? Porque no meio de toda aquela confusão, quem não lembra, mas no meio de toda aquela situação, o Matheus foi lá e ficou com o Davi o tempo todo também. Matheus ia lá no quarto, perguntava se o Davi queria alguma coisa, perguntava se o Davi queria uma companhia, se o Davi queria comer alguma coisa e tal. Foi isso aí também. Então o Matheus meio que indiretamente descobriu que ele tinha sido importante pro Davi não desistir. E aí depois dessa revelação toda aí e tal, o Davi fez uma brincadeirinha com o Matheus e com a Isabelle, dizendo que a maternidade já estava cheia e tal, porque o Matheus e a Isabelle foram se beijar, eles passaram alguns minutos se beijando juntos na cama, ficaram ali abraçados. Aí ela relembrou que no passado os dois eram adversários, mas aí ela falou que ele é um cara guerreiro, que ele merece muito estar lá na final do BBB. E aí ela relembrou que no começo eles eram adversários no jogo e que depois acabaram se envolvendo mais e tal, e a coisa foi avançando mais profundamente. Foi só isso aí também, tá? Porque eles não chegaram a dormir juntos, mas dormiram um do lado do outro em camas separadas. Aí de manhã cedo o Davi acordou, como é de praxe, o Davi sempre acorda cedo. E aí depois, por volta de umas 9 horas da manhã, acordaram os outros dois, colocaram aquela música, Vou Deixar a Vida Me Levar. E aí pronto, ficavam felizes ali e mandaram eles lá pra fora, porque tinha um evento lá pra acontecer com eles. Nesse evento eles receberam uma câmera e receberam a missão de gravar os cantinhos da casa que são especiais para eles, onde eles viveram histórias importantes e tal. Eles tinham que fazer isso aí ao resto da manhã. E foi isso que eles fizeram. O Davi foi gravar na academia, a Isabelle foi gravar no quarto Magia, que segundo ela era o quarto que ela mais gostava do programa. Daí depois o Matheus foi gravar no confessionário. Aí todos eles foram gravar no quarto Gnomo e tal. Foi só isso aí mesmo, tá? Foi nada demais. A discussão depois veio perto do churrasco, que foi outro evento que a produção marcou para eles ao longo desse dia. A Isabelle e o Davi tiveram essa discussão quando eles estavam falando sobre a trajetória de jogo que eles viveram lá dentro. O Davi disse que a Isabelle, em determinado momento do jogo, acabou cedendo e entrando no grupo das fadas, justamente porque ela viu que precisava se proteger, mas ao mesmo tempo ela respondeu que ela manteve a visão dela de que ela jogou unilateralmente. Aí o Davi explicou que ela não jogou unilateralmente como ela acha que ela jogou, porque em vários momentos ela votou nos mesmos alvos que eles estavam votando e que ela fez isso ali de caso pensado, justamente porque ela sabia que dessa forma ela poderia se proteger. Então ele foi jogando isso aí para ela. E aí ele falou que ela não teve um jogo unilateral, como ela diz, porque ela, mesmo não precisando combinar tantas estratégias, ela acabou votando nas pessoas, nos alvos comuns da casa. Então que isso também era um jogo coletivo, que se ela tivesse feito um jogo do tipo unilateral, ela votaria em qualquer outra pessoa ali nos paredões, independente de ser um alvo dela ou não. E aí a Isabelle já discordou, ela diz que a percepção de jogo dela é bem diferente da do Davi e que para ela o jogo é ela ver o que está acontecendo.
E a partir daí, ela vai tomar as atitudes e que ela não jogou em grupo o tempo todo, o que também é verdade. Ela nunca jogou com um grupo assim o tempo todo. Ela só foi entrar e jogar com o grupo perto do final, quando ela percebeu que se ela não fizesse todo esse movimento, ela seria eliminada. Então, esse foi um jogo coletivo também, que o Davi falou que ela fez, que ela teve. E aí ela falou que para ela continuava sendo uma visão unilateral, porque ninguém foi falar para ela, combinar votos com ela. Que ela votou ali sim para ajudar um amigo dela, mas que ninguém pediu para ela votar naquele amigo. Aí ela falou que ela não mudaria os votos dela única e exclusivamente para formar uma maioria, para ter um volume de votos, que havia um motivo do porquê que ela fez essas mudanças de voto. E aí a Isabelle continua insistindo que ela não fez jogo coletivo, porque em várias situações, em vários paredões, o Davi citou o paredão que o Marcos acabou caindo, que era o mesmo paredão onde a Fernanda também estava. Aí ele lembrou que naquele paredão a Isabelle votou na Fernanda como as fadas tinham votado aí, como os meninos também do Puxadinho tinham votado na Fernanda. Aí ela falou que de fato naquele momento a Fernanda não era alvo dela, que a Fernanda estava ali disponível sim para ser votada, mas não era um alvo que ela tinha outra pessoa. Só que ela resolveu mudar o voto dela para ajudar o Marcos, porque o medo dela era justamente o Marcos puxar a Raquel para o paredão. Então, se ela votasse no Marcos, ela ia pelo menos tentar salvar a Raquel de cair no paredão. E aí depois ela falou que o Marcos foi conversar com ela e disse que ele não puxaria a Raquel naquele paredão, que ele puxaria outra pessoa e tal. Enfim, ela foi explicando que dentro da visão dela sobre o que aconteceu, de fato ela não acredita que ela tenha combinado votos com ninguém. E que ninguém pediu essa combinação para ela, né? E aí então eles ficaram discutindo sem sair do lugar. Aí o Davi falou, deixa eu falar e tal, aquele jeitão dele que vocês conhecem muito bem. E aí no meio da discussão deles, a produção deu um aviso ali para eles irem lá para a área externa, que o novo evento tinha sido liberado, que esse evento era um churrasco. E aí eles fizeram lá um churrasco, mandaram carne, mandaram tudinho aí, o Matheus assumiu, fez o churrasco do jeito que ele gosta. E aí todo mundo lá foi conversar sobre a relação deles dentro da casa, como é que foi que isso evoluiu. A Isabelle e o Matheus falaram da relação dos dois. E aí ele falou que teve uma época que ele ignorou a Isabelle, teve uma época que ela ignorou ele também. E aí ele falou que não era bem assim, tal, porque ele estava preocupado com outras coisas do jogo. Aí o Davi até falou assim, ó, se rolar alguma coisa entre vocês, eu quero ser o padrinho, tá? Não esqueçam disso. Aí depois o Davi e a Isabelle também relembraram como foi que começou a amizade deles, como foi que eles se conectaram. E aí ele fala que ele conheceu a Isabelle no Puxadinho, quando eles entraram no programa. E que a Isabelle estava toda deslumbrada, que ela ficava passando a mão nas paredes, assim, tateando as paredes, que tal, porque ela estava muito feliz com o fato dela ter entrado no BBB, e que ele, inclusive, achou que ela era uma louca, né, vamos ser sinceros, porque ele pensou isso mesmo, e tal, e depois que ele viu ali que ela não era isso. E aí depois ele falou que teve um momento que houve um distanciamento entre os dois, porque ela estava indo para um lado, ele estava indo para outro, ela estava mais próxima do Puxadinho, ele estava se saindo do Puxadinho e tal. Então ele falou que eles se conectaram aos poucos também, que apesar deles terem se visto pela primeira vez naquele quarto onde ficou o Puxadinho, lá antes deles entrarem no programa, a coisa só foi se consolidando mais e mais com o tempo, não foi naquele exato momento ali. Pelo menos foi isso que ele explicou, né?
E aí pronto, foi só isso que aconteceu aí, não teve lá grandes coisas. A própria Isabelle riu quando ele falou que viu que ela era uma deslumbrada. E aí ela admite que ela era mesmo, que ela não estava acreditando que ela estava no BBB, que ela não estava acreditando que ela tinha conseguido entrar na casa e tal. Foi só isso aí mesmo, a conversa deles hoje à tarde. Aí depois eles foram lá pro quarto. Aí a Isabelle reclama que quando ela abraça o Matheus primeiro, aliás, aí que ela vai procurar o Davi diz que não quer abraço dela. E aí o Davi disse que não era isso e que ela tinha que retirar o que ela falou sobre ele naquela discussão lá, sobre votar ou não ter votado em grupo e tal. A discussão, eu não vi a discussão completa, então eu realmente não posso afirmar o que foi que a Isabelle falou sobre o Davi naquele momento. Mas se ele falou que ela tinha que retirar o que ela tinha dito, é porque ela falou alguma coisa que ele não gostou, basicamente. E aí depois ele falou que foi ele que fez a ponte entre o Matheus e a Isabelle, que o casal não ia acontecer se não tivesse sido ele ter levado a Isabelle junto com ele para as fadas. Porque aí a convivência seria completamente diferente. E aí eles trocaram umas farpinhas ali, que não deu em nada, que não levaram a lugar nenhum, e que a própria Isabelle também não estava muito afim de discutir, né? Acabou, foi só isso aí que rolou no BBB. E aí depois dessa conversa deles aí, o Tadeu teve um plantão na Globo, ao vivo. Nesse plantão aí, ele entrou na casa para falar com os três ali e pedir para cada um dizer qual era o principal motivo para eles serem campeões. E aí o Tadeu entrou de surpresa, eles não estavam esperando isso, o Davi inclusive nem estava de camisa. E aí quando ele entrou lá, gente, desculpa, eu apertei o botão errado aqui. E aí quando o Tadeu entrou lá, o Tadeu falou pro Davi que ele tava sem camisa e tal. Aí o Davi falou pra ele que ele tinha acabado de ir no banheiro, então que tava realmente saindo às pressas ali. Aí o Tadeu falou que não precisava de nada disso, porque tinha uma surpresa pra eles lá dentro da despensa. E o que apareceu ali pra eles na despensa? Lá na despensa apareceu 3 camisas com os bonequinhos deles no programa. E estava escrito "Vote em mim". Então cada um deles, a partir desse momento, teria que justificar o porquê que o público deveria votar neles. Por que o público deveria confiar o prêmio neles. E aí eles começaram com o Davi, né? O Davi foi lá, disse que ele tinha que ficar lá pelo programa, porque ele queria ficar ali, ganhar o BBB. O motivo principal dele ganhar o BBB é porque ele é uma pessoa verdadeira, que ele foi sincero o tempo todo do jogo, que ele não fugiu do jogo em nenhum momento, que ele se entregou de corpo, alma e espírito, e que esse é o principal motivo dele ser o campeão, que ele tem um sonho de ser médico desde pequeno, que ele quer muito realizar e dar orgulho para a mãe dele e tal. Inclusive ele falou tudo isso em menos de 30 segundos. Tanto que o Tadeu falou, ainda tem 10 segundos, você quer usar? Aí ele repetiu o que ele já tinha falado antes. Então foi o mais do mesmo. Aí depois foi a Isabelle fazendo a campanha dela. A Isabelle disse que ela chegou lá pra viver o BBB, pra aprender muita coisa lá dentro. E aí porque ela não tem uma caligrafia pra aprender como é que se joga o BBB, não existe um manual pra isso. E que ela aprendeu, que ela jogou com o coração dela, que ela compreendeu como é que o jogo funcionava, as dinâmicas, as pessoas, que ela se entregou e que o jogo aconteceu, que ela estava jogando em todos os momentos, que do início ao fim ela também foi muito coração, que ela estava lá pela mãe dela, que é o retrato da mulher brasileira, amazônica, das mães brasileiras, que ela teve toda a vida em prol de cuidar da filha e tal, e que por isso ela merece ser a campeã do BBB 24. Aí depois da Isabelle foi o Matheus.
Aí o Matheus disse que ele se dedicou ao máximo, que ele se entregou de corpo e alma a esse jogo, que ele tentou ser o máximo respeitador, ser responsável pelas ações dele lá dentro, e que ele jamais saiu da linha de votar, de se colocar no jogo, que ele sempre buscou representar a verdade de quem ele é, que ele é gaúcho, inclusive a forma de falar, que ele fez questão de manter ali o sotaque, essas coisas. Então ele diz que se doou ao máximo e que ele quer muito ganhar esse prêmio para ajudar a família dele e para ajudar as outras pessoas que ajudaram ele ao longo da vida dele. Foi só isso aí também que ele falou nesse momento. E aí depois o Tadeu saiu de cena, disse que hoje à noite eles iam conversar de novo e eles continuaram ali fazendo campanha. O Davi estava falando para o público lá no quarto, olhando para a câmera, pedindo para o Brasil votar nele, que ele tem o sonho de ser médico desde criança, que ele quer ser um doutor, que ele quer se formar, que esse sonho está a um dia de se tornar realidade, que ele precisa muito do apoio, da colaboração de cada um, e pediu votos do pessoal da área da saúde, pediu votos do pessoal do Nordeste, da Bahia, de Salvador, de toda a torcida dele aqui fora no Brasil, para votarem nele, para não esquecerem de votar nele, que ele quer realizar esse sonho, que ele quer salvar vidas, que ele quer transformar, que ele quer adquirir conhecimento na sala de aula, através dos estudos, que ele quer realmente mudar muito o Brasil, que ele quer fazer muitas coisas para a comunidade dele e tal, que ele quer ser o orgulho da mãe e tal. Ele ficou repetindo isso aí, que ele quer ser médico e que ele quer ser doutor. Aí depois a Isabelle também fez a campanha dela, e aí ela falou que o Brasil, o norte dela, o país multicultural, que é para votar muito na Cunhã, que ela tava pedindo pros amigos, pra mãe dela, pras pessoas que ela conhece e as pessoas que ela não conhece, mas que votou pra ela ficar nesses paredões, agradeceu os votos que ela recebeu. Aí ela falou que o povo que vive da arte como ela, que luta pela cultura, que vote muito pra ela continuar, que ela vive da arte desde pequena, ajudando a mãe, as duas sendo responsáveis ali por cuidar da família, que ela quer muito honrar a mãe dela, para dar uma vida maravilhosa para a mãe dela, uma vida mais calma, mais tranquila, que a mãe dela é muito guerreira, aguerrida, que já lutou muito pelas duas, que é uma mulher empoderada e que ela quer devolver para a mãe dela toda essa tranquilidade e toda a luta que ela teve para dar o sustento das duas. Então que ela pedia pro povo votar muito e tal. E ela voltou a repetir que ela jogou com coração, que ela aprendeu a jogar dentro do BBB, que ela sempre respeitou o espaço do outro, mas que ela sempre se posicionou quando tinha que se posicionar e tal. Há controvérsias, né, Isabelle? Há muitas controvérsias. Já apontei várias dessas controvérsias aqui, inclusive. Várias delas, você, por exemplo, não quis fazer o combinado ali do jogo com o pessoal das fadas e acabou prejudicando eles mesmos. Mas é isso aí, a gente já falou diversas vezes em outros vídeos, eu não vou ficar repetindo aqui. Aí depois o Matheus foi fazer lá a campanha dele, falou o pessoal do rodeio, pessoal lá dos laços, pessoal que gosta de lidar com o campo, de lidar com os animais, com cavalo, com vaca, que todo mundo que gosta dessa vivência, por favor, votasse nele. Os humoristas do Rio Grande do Sul, pessoas maravilhosas que fizeram a diferença na vida dele, que ele quer ser um porta-voz desses assuntos importantes, que ele quer levar a alegria para as pessoas, que ele quer ter oportunidade de ajudar, incentivar as pessoas, ele quer muito seguir nesse caminho e tal. Ficou pedindo aí para a cidade dele, porque essa vitória é importante para a cidade dele, que ele tem o orgulho lá de representar, que é um povo hospitaleiro, cheio de garra e tal, que é um pessoal que vive da agricultura, da pecuária, que são heróis e tal, e que ele também quer incentivar os amigos a estudar, que ele também quer incentivar a família dele a ter condições melhores, que ele também quer concluir o curso dele e tal. Enfim, ele deu várias justificativas do porquê que ele merece vencer o BBB, porquê que ele merece esse prêmio todo. Então foi só isso aí que aconteceu hoje, tá? Não rolou grandes coisas ou grandes movimentações.
Até amanhã vai ter mais e mais eventos, coisinhas pequenas ali, que todo final de temporada tem. O Boninho sempre faz isso nos últimos dias do BBB. É isso mesmo que vocês estão vendo. É pouquíssima coisa mesmo. Não tá rolando grandes coisas lá dentro, não. Aqui fora, o negócio tá pegando nas votações aí. Eu sei que muita gente fala muito das enquetes. Ontem eu falei para vocês sobre as enquetes, as pesquisas, mas eu sempre avisei para vocês que a tendência que a gente estava vendo ali, aquela tendência da Alane ser eliminada, se manteve do começo ao fim. Mesmo quando elas trocaram de posição e a Isabelle ficou ali para ser eliminada. Mesmo neste momento, eu avisei para vocês que a Alane seguia na tendência de ser eliminada. Então, apesar das enquetes darem pra gente uma temperatura do momento, esse termômetro que a gente sabe para onde as coisas estão indo, eu sempre falei para vocês que não dá pra gente confiar 100% nisso. Não dá pra gente confiar 100% no que as enquetes dizem, porque isso é muito, mas muito flutuante. Mas dá pra gente ter uma noção do que as coisas, de como o público tá enxergando essas coisas. Então vamos lá dar uma olhada no Votalhada, de 18 horas agora. Nesse Votalhada, o Davi tá com média de 70,98% para vencer. Matheus está com 18,76 para ir para o segundo lugar. E a Isabelle está com 10,26 no terceiro lugar. E aí que são as evoluções das médias. Ontem, quando eles fizeram a primeira pesquisa, inclusive eu falei com vocês, o Davi tinha 70,74%. Aí hoje de manhã, às 8, ele caiu. Depois, ao meio-dia, ele subiu. Aí, às 15 horas, ele estava com os mesmos 70 que ele está agora. Então, a diferença aí tem se mantido, ele está muito estável. Já a Isabelle começou essa série de pesquisas com 12,35, e aí ela foi caindo para 11, caiu para 10 e está se mantendo em 10. Já o Matheus começou essa série com 16, e aí ele foi subindo para 19, depois ele se manteve em 19, caiu para 19,05 e agora com 18,76 na média. Essas variações do Matheus estão acontecendo ali por causa do que está acontecendo nos sites, tá? Em todos esses sites listados aqui, o Davi aparece com bastante folga com relação ao segundo e ao terceiro lugar. No Splash do UOL, por exemplo, o Davi está com 64%, o Matheus está com 24% e a Isabelle com 11,7%. Então vocês já percebem como a coisa está se encaminhando aí. Aí no Notícias da TV, o Davi está com 65%, a Isabelle está com 5,6% e o Matheus está com 29,30%. Então a coisa está indo para esse caminho. Na média, o Davi está com 69%, a Isabelle com 9% e o Matheus com 21%. E aí nas redes sociais, uma ou outra rede é que tá mudando. Um ou outro perfil que tá querendo botar, por exemplo, a Isabelle como campeã. Eu acho que isso não vai acontecer na realidade, mas isso explica o porquê que a variação dela acabou sendo menor. Aqui no YouTube a mesma coisa. Os canais aí estão em peso mostrando que querem o Davi como campeão. Então ele tá com 77,31, a Isabelle vem em terceiro lugar com 7,82 e o Matheus com 14,87. Aí nos sites de aposta, obviamente, o Davi tá com 1,02% nas odds, então muito provavelmente é o Davi que vai levar, né? Porque tem quem tá apostando nele, não vai perder dinheiro por causa disso, né? Hoje à noite, com certeza vai ter aquela coisa bem especial, puxa-saco, que eles sempre fazem nesses últimos momentos. Então, eu vou deixar em aberto aqui se a gente vai entrar ou não ao vivo para comentar o que vai acontecer. De todas as maneiras, se não tiver live, vai ter outro vídeo aí comentando as coisas que vão acontecer. Às vezes não dá pra gente fazer live com pouco conteúdo que eles têm ali para mostrar pra gente, mas dá pra gente fazer um vídeo resumindo tudo o que aconteceu para vocês. Seja como for,
eu conto com a audiência de vocês no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!